Bem-vindo a mais um vídeo, André Novo aqui, e hoje eu vou responder o comentário do Eduardo, que ele deixou lá no Instagram, em uma postagem. Ele comentou: você poderia fazer um vídeo explicando as diferenças entre o treino de respiração e meditação? Sim, eu poderia. Vamos lá, vou mostrar isso para você aqui hoje. Vou te mostrar o que é o pranayama, o que é o treino de respiração, o que é o treino de meditação, explicar um pouco para você o efeito de cada um deles e o objetivo de cada um deles e como fazer cada um deles, tá bom? Depois eu vou fechar esse raciocínio te mostrando onde que respiração e meditação se conectam e onde eles se divergem, beleza? Lembrando, detalhe importante, tudo isso que eu vou trazer aqui para você é do meu ponto de vista. Qual que é o meu ponto de vista? É o ponto de vista de alguém que enxerga a prática do yoga focado na filosofia. O que eu quero dizer com isso? O que é uma filosofia? Uma filosofia é algo que você faz que te leva em direção ao conhecimento. O yoga é uma filosofia prática. Então, é uma técnica, é um treinamento que te leva em direção a conhecer melhor. Conhecer melhor o quê? A si mesmo, em direção ao autoconhecimento, tá? E dentro dessa minha visão, dessa minha percepção do yoga, dessa forma como eu pratico, como eu ensino, eu não estou falando daquela visão do yoga como se fosse uma ginástica, como se fosse simplesmente ficar fazendo posturas corporais, coisas cada vez mais difíceis e ponto. Eu quero, pelo contrário, eu vou exatamente na direção oposta. Eu quero que você entenda que o yoga ele tem essa parte corporal, mas isso é apenas uma parte de um todo. O objetivo, a meta final do yoga não é você emagrecer, ficar bonitão e fazer coisas difíceis com o seu corpo. O objetivo final é entrar num estado expandido de consciência que lhe permite um pleno conhecimento de si mesmo e um pleno conhecimento do mundo ao seu redor, vamos dizer assim. Eu não vou entrar muito a fundo nessa explicação porque não é o tema do vídeo. Tem vídeo aqui sobre isso, inclusive. Mas eu quero só que você entenda qual é a minha visão, a minha percepção do yoga. Então quem faz yoga focando na ginástica está errado. Não, não está errado. É uma outra forma de fazer. Se você for consultar os tipos de yoga que são reconhecidos pelos grandes mestres, você vai encontrar mais de 100 tipos de yoga. Todos eles te levam em direção à meta, que é esse estado de consciência expandida chamado de samadhi. Aquilo que não te leva em direção à meta não é considerado pelos grandes mestres como um tipo legítimo de yoga, tá? Mas esses mais de 100 tipos de yoga falam em 108 modalidades, 108 formas diferentes de você praticar. Todas essas modalidades, elas teriam receitas diferentes, combinações diferentes, visões diferentes e formas diferentes de se chegar no mesmo estado expandido de consciência, tá bom? Então por que eu estou te dizendo isso? Para você entender qual é a minha visão e saber que existe um monte de outras visões diferentes, tá? Então às vezes você vai ver o que eu falo aqui e vai falar, ah, não concordo. Tudo bem, tranquilo, não tem problema. Mas não quer dizer que o outro esteja errado, nem quer dizer que eu esteja errado. É porque existem vários caminhos, ok? Existem vários pontos de vista sobre uma mesma filosofia. Feita essa breve introdução, vamos lá, vamos responder o Eduardo, começando com o que é pranayama. Pranayama, se a gente pegar o sentido, o significado dessa dessa palavra em sânscrito, ela significa expansão da bioenergia. E dentro da prática do yoga, faz-se essa expansão da bioenergia através de técnicas respiratórias. Então aqui vem o primeiro detalhe importante de você pegar sobre o pranayama. Muitas vezes, inclusive no meu perfil, você vai ver nós nos referirmos a pranayama
como se fosse um sinônimo de técnica respiratória. De fato. Falou em pranayama, o que você vai fazer? Você vai fazer uma técnica respiratória, ok? Então, é o que no comentário ele perguntou ali, treino de respiração. É o pranayama. Por vezes, nós falaremos dessas coisas como sinônimos, mas é importante você saber que a respiração ela é apenas um meio para se atingir um fim. Qual que é o fim? Expansão da energia, aumentar a sua energia, aumentar o prana, tá bom? Então a ideia é essa. Por que fazer isso através da respiração? Você poderia fazer isso de diversas formas. Vamos entender de forma rápida isso aqui, de forma genérica, tá? O que é o prana? É o nome que se dá, o termo técnico que se dá a qualquer forma de energia manifestada biologicamente. A maior fonte de prana, todo o prana que nós temos à nossa disposição, ele advém do Sol. Uma vez que esse prana parte do Sol em direção à Terra, ele será incorporado, ele será absorvido pelos elementos materiais. Terra, água, fogo, ar e éter, ok? As plantas vão absorver prana, nós vamos absorver prana, simplesmente por estarmos expostos ao Sol. Tudo vai absorver prana em diferentes quantidades. Então, quando você pula, por exemplo, numa cachoeira, na água, num rio, você pula lá e você se sente revigorado, você se sente renovado. Já teve essa sensação? Pois é. A água daquele rio, daquela cachoeira, recebeu a incidência do Sol, o Sol encheu aquela água, aquele elemento água de prana, e ao entrar na água, toda a pele do seu corpo entrou em contato com a água que tinha prana, você absorve uma quantidade de prana dessa experiência e você se sente bem. Outro exemplo, você andar descalço na grama, na terra. A terra absorveu o prana do sol, você anda ali com os pés descalços, essa superfície de contato dos seus pés com a terra absorve uma quantidade de prana. Quando você anda descalço na terra, a única superfície de contato é o seu pé. Quando você entra na água, é toda a pele do corpo. Portanto, você vai se sentir mais revigorado quando você entra na água do que quando você caminha descalço. Quando você treina técnica respiratória, a superfície de contato entre o ar que você traz para dentro e esse ar, ele tem prana. E esse ar entra pelas suas narinas, chega lá nos seus pulmões e ele vai até os seus alvéolos pulmonares. E a partir dos alvéolos entra em contato ali com o seu organismo, com os seus pulmões, na parte interna deles. E esses alvéolos têm exatamente a função de aumentar a superfície de contato entre o ar que está entrando pelas vias respiratórias e os pulmões. A ideia dele é exatamente favorecer essa troca gasosa. E graças a esses alvéolos, a superfície de contato entre esse ar e o seu organismo chega a 100 metros quadrados. Por isso, a técnica respiratória, o treinamento respiratório, ele é uma forma extremamente eficiente e poderosa de aumentar a sua energia, ok? Então, pranayama é isso, é a expansão da energia através de técnicas respiratórias. E a técnica respiratória é tão eficiente para fazer essa expansão da energia exatamente pelo tamanho dessa superfície de contato. Entendido isso, o que é pranayama, vamos entender os efeitos do pranayama, tá? Quando você está fazendo pranayama num nível avançado, o que é um nível avançado? É com ritmos intensos, tá? Vamos dizer assim. Eu já vou explicar um pouco melhor sobre isso. Mas quando você começa a fazer pranayama num ritmo avançado, você tem um efeito cerebral de aumentar o fluxo sanguíneo no seu cérebro. Esse fluxo sanguíneo mais intenso no seu cérebro faz com que você ative regiões, faz com que você aumente conexões, faça mais sinapses cerebrais, tá bom? Vamos dizer dessa forma. Então você começa a conectar mais certas regiões do cérebro. Ao fazer isso, você começa a trazer à tona informações que estavam no seu subconsciente, no seu inconsciente. Então é bastante comum
que você comece a fazer pranayama de uma forma bem intensa e você comece a pensar em coisas. Você fica disperso, a verdade é essa. Você fica disperso. Por quê? Começa a lembrar de um monte de coisa aleatória. Experiências que você teve, experiências recentes, inclusive. Coisas que aconteceram recentemente e estão te incomodando. Lá no fundo, assim, esse negócio não sai da sua cabeça. Você começa a lembrar daquilo. Você começa a lembrar do que você fez, do que você poderia ter feito. E quando você começa a reviver essa experiência mentalmente, você consegue meio que resolvendo isso no seu subconsciente. É como se você estivesse resolvendo uma ferida que está aberta, tá? Então, isso acontece quando você faz pranayama. Outra coisa que acontece de forma muito intensa. A maioria dos pranayamas, elas vão gerar um efeito de ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático. O que significa isso? Quando você ativa o sistema nervoso autônomo parasimpático, você está ligando uma resposta de relaxamento, de descontração do seu corpo. Então, exatamente daí que vem um efeito tão forte do pranayama para estresse, para reduzir a ansiedade, para melhorar a concentração, para melhorar o foco, para melhorar a qualidade de sono e tantos outros efeitos aí que se conhece. Por que tudo isso? Exatamente por causa dessa ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático, ok? O sistema nervoso autônomo parasimpático, ele funciona exatamente de forma oposta ao sistema nervoso autônomo simpático. O simpático, ele gera em você uma resposta de luta ou fuga. Ele gera em você um estado de urgência, de emergência, de ação imediata. E o parasimpático é exatamente o contrário. Quando você ativa o simpático, você está em alerta, sua mente começa a tomar decisões de forma impulsiva, seu intestino não funciona porque você está atendendo a uma emergência, seus músculos ficam contraídos, se você fica muito tempo nisso, começa a acumular tensões, começa a ter dor física, dor nos ombros, nas costas, no pescoço, etc. Por outro lado, ao ativar o parasimpático, seus músculos relaxam, sua mente relaxa, descontrai, você se torna mais criativo, você descontrai e desacelera o seu pensamento. O intestino funciona porque você está relaxado, está descontraído, você deita na cama, você dorme. Tudo isso está associado com esse funcionamento de simpático e parasimpático, tá? Tudo isso são efeitos associados ao treinamento da técnica respiratória, chamando aqui com o termo sânscrito que é pranayama. E como que você faz pranayama? Existem muitos tipos, tá, de pranayama. Existem várias técnicas. Neste livro aqui, se não me engano, estão catalogadas aí coisa de, acho que umas 70 técnicas respiratórias. Tem muita coisa, tem muitas possibilidades. Mas vamos colocar assim de forma genérica, tá? De forma objetiva. O que você tem que saber? Como que você treina pranayama? Primeiro, você começa com um processo de reeducação respiratória. Por quê? Porque a gente não sabe respirar. Eu não sabia quando comecei a praticar yoga, você provavelmente não sabe. Ao longo de 15 anos dando aula, ou melhor, ao longo de 15 anos praticando yoga, dando aula, vamos fazer aí quase 10. Mas ao longo desse tempo de experiência com yoga, conto nas mãos nos dedos de uma mão quantas pessoas sabiam respirar quando começaram a praticar. Quem vão ser essas pessoas? Quem faz aula de canto ou instrumento de sopro. São as duas pessoas que eu já vi que sabiam respirar, chegaram sabendo respirar numa aula de yoga. O resto não sabe, eu não sabia. Então a primeira coisa que você tem que fazer é um processo de reeducação respiratória. O que significa isso? É você aprender que para respirar de forma profunda de verdade, você precisa movimentar o abdômen, as costelas e o alto do tórax. Ou seja, a musculatura torácica tem que ser toda ativada. Existem muito mais músculos do que você imagina envolvidos no processo respiratório. Então, o abdômen projeta para frente, as costelas se afastam lateralmente, a região aqui da clavícula se eleva para o alto. Quando você solta o ar, você faz todo o movimento contrário. Desce aqui em cima, aproxima as costelas, abdômen vai para dentro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é reeducar
seus músculos, sua atenção, para que você respire dessa forma. Uma vez que você aprendeu a fazer isso, aí você começa a treinar o que nós chamamos de Radha Pranayama, que seria a respiração completa, tá? Ou seja, aquela que usa todo o aparato respiratório. Usou todo o aparato respiratório, você começa a treinar as várias técnicas que existem aqui sistematizadas, tá bom? Independente de qual técnica você for fazer, você vai ter que sempre treinar ritmo respiratório e evoluir no ritmo respiratório, tá? De forma bastante resumida, basicamente é assim que você treina pranayama. Começa pela reeducação respiratória, depois, partindo da respiração completa, você pode treinar várias técnicas diferentes, todas elas vão ser feitas com respiração completa, e sempre você vai evoluir e treinar e lapidar o ritmo. Essas várias técnicas respiratórias têm pequenas nuances de diferenças de efeito, tá bom? Ok, entendido o que é pranayama, vamos entender o que é samyama, que é a meditação. Mas veja bem, samyama, o que é esse termo esquisito? Samyama é um termo sânscrito que faz referência ao exercício de meditação, porém significa ir junto e ir de uma vez. Por quê? Esse nome faz referência ao fato de que, quando você se senta para fazer meditação, você vai passar por 4 estágios de concentração, vamos dizer assim, 4 estados de consciência. O primeiro deles é o pratyahara, que é a abstração dos sentidos. Então eu sentei para meditar e tem um vizinho aqui fazendo reforma no apartamento, e aí eu fecho os olhos para meditar e faz o barulho aqui do martelo batendo lá, e eu escuto esse martelo, eu presto atenção nele, eu fico focado nele. Se eu continuar aqui sentado no meu exercício de concentração, de meditação, daqui a pouco esse martelo bate e eu não vou mais ouvir ele. Você faz isso no seu dia a dia de forma instintiva. Vou dar um exemplo prático, aconteceu agora. Um exemplo de pratyahara, abstração dos sentidos. Eu estava aqui gravando esse vídeo e o Theo, meu filho de 8 meses, acordou. Assim que ele acordou, ele começou a chorar. Eu ouvi o choro. Prestei atenção imediatamente. Eu tive que me concentrar para continuar aqui no vídeo. Logo em seguida, eu ouvi o barulho da minha esposa abrindo a porta do quarto do Theo. E eu pensei, pronto, ela já foi lá cuidar dele. A partir dali eu não escutei mais nada. E eu sei que ele ainda estava chorando, né? Porque, enfim, não é instantâneo. Mas a partir dali eu não escutei mais. Eu fiquei tranquilo de que estava tudo certo. Isso é pratyahara, isso é a abstração do sentido. Quando você senta para meditar, você começa por aí, você começa todo disperso. E aos poucos você vai desligando-se do mundo lá fora. O segundo estágio seria o estágio de dharana, ou seja, o estado de concentração. Então, sentei, estava disperso, ouvindo um monte de coisa, calei essas vozes externas, calei essas dispersões externas, agora eu tenho que lidar com as dispersões internas. É aí que começa o dharana. Então, vou fazer meditação. Beleza, vou treinar meditação. Vou pegar um exemplo aqui. Vou fazer a meditação sobre o traçado do Om. Aí eu pego e começo a imaginar essa sílaba aqui, esse símbolo. E fico concentrado sobre ele. Concentro. Eu concentro sobre ele e começo a dispersar. Começo a pensar em outra coisa. Começo a lembrar dos compromissos. Começo a pensar, por que o Theo estava chorando? O que será que aconteceu? Será que está tudo bem agora? Eu não ouvi mais ele chorar. E as divagações vão acontecendo. Quando isso está acontecendo, você está buscando entrar em dharana, um estado de consciência, de concentração ativa, de você cessar as vozes internas e se concentrar numa coisa só. Esse é um segundo estágio. Depois de fazer isso por um tempo, você vai chegar no terceiro estágio, que é dhyana. Dhyana e samadhi, é o terceiro e o quarto estágio, eles são o mesmo estado de consciência. Qual que é a diferença? Quando você entra em dhyana, você entrou num estado de meditação. Dhyana acontece quando você para por completo a sua mente,
Você desliga os seus pensamentos por um instante e a sua mente flui por uma via intuicional. Esse estado de consciência ele está além da mente, por isso mesmo é difícil explicá-lo de forma lógica. Mas é um estado onde você vivencia uma sensação plena de felicidade, de lucidez. Quando você chega em dhyana, que é um estado de meditação, essa lucidez, essa explosão de felicidade, de bem-estar, de regozijo, ela dura um segundo e some, e desaparece. Com o tempo, com o treino, com a insistência, você começa a entrar nesse mesmo estado de forma mais constante, de forma mais estável. E ao fazer isso, você chegou no quarto estágio, que é o samadhi, que é um estado de consciência expandida, onde você entra nesse estado de meditação e você consegue permanecer por lá com estabilidade por mais tempo. Ok? Então esses são os 4 estágios da meditação. Os 4 estados de consciência em que você entra. Então, quando eu falo para você, vamos treinar Samyama, eu poderia estar aqui dando aula para uma turma com 20, 30, 40, 50 alunos. Um está começando hoje, o outro está praticando há 20 anos. E aí eu pego essa turma, eu falo para eles, vamos treinar Samyama, concentração, meditação e hiperconsciência. O que significa Samyama? Ir junto. Esse ir junto faz referência ao fato de que você faz esses 4 estágios em um só exercício. Então eu sentei para meditar, fechei meus olhos aqui e comecei. Primeiro, pratyahara, distração, vou cessando as vozes externas, vou concentrando num só ponto, e aí as vozes internas aqui estão me atrapalhando, e acabou o exercício. Deu tempo. Pim! Acabou o exercício. E aí eu volto. Terminei meu exercício de Samyama. Eu fiz exercício de Samyama. Eu fiz pratyahara, eu fiz dharana, e é isso. Hoje estava difícil. Hoje eu estava disperso. Ou então eu sou iniciante ainda. E fazer isso aqui já é muito difícil para mim. Eu fiquei aqui 5 minutos, 10 minutos treinando. Fui até a concentração. Ótimo, beleza, seu Samyama está feito. Enquanto que outro aluno, mais avançado, mais treinado, ele sentou e em poucos instantes ele já estava em estado de meditação profunda. Ele é treinado, ele sabe fazer isso. O que ele fez? Samyama. Então, tanto aquele aluno ali com muita experiência, quanto o aluno aqui com pouca experiência, os dois fizeram Samyama. Então, Samyama significa isso. Buscar, né, treinar todos esses estados de consciência em um único exercício. Cada um vai até onde você dá conta. E nós chamamos tudo isso aqui, genericamente, tá, de meditação. Então, saiba disso. Você que senta para meditar e fica disperso, e fica desatento, e fica lembrando de todos os compromissos, isso faz parte do exercício. Não está errado. Nossa, sentei lá, mas não consegui concentrar nem um instante. Tranquilo. O exercício é esse. Se você insistir, você vai conseguir concentrar cada vez mais, tá? Então, isso é o Samyama. Isto é a meditação. Quais são os efeitos disso? Quando nós... detalhe que eu não mencionei. Esse Samadhi, esse último estágio, a consciência expandida e de você conseguir entrar lá e ficar com estabilidade, esta é a meta do yoga, tá? Então aqui a gente já tem uma diferença bastante importante. A meditação, o Samyama, é o exercício, é a técnica que faz eclodir esse estado de meditação, esse estado de consciência expandida que é a meta do yoga. Então temos aqui uma primeira diferença muito grande entre pranayama e meditação, ok? Neste processo de você treinar meditação, de você ir buscando um estado de consciência cada vez mais profundo, quando você chegar na meditação, no dhyana, ok? Quando isso acontecer, você vai ter um processo semelhante ao do pranayama, no sentido de aumentar intensamente o fluxo sanguíneo no seu cérebro, aumentar as conexões e fazer uma rápida reorganização de traumas, de condicionamentos, de hábitos, de ideias, de feridas abertas que você tem no seu subconsciente. Quando você entra em meditação, isso acontece num lapso de segundo. Várias coisas se resolvem na sua cabeça do nada, tá? É assim, é meio mágico mesmo, é meio
de repente. Então, você tem aqui um ponto de conexão e um ponto de divergência entre meditação e respiração, pranayama e samyama, que é o quê? No pranayama, esse processo de reorganizar as ideias, de acessar o subconsciente, etc., ele é um processo consciente. Então eu sentei, eu comecei a lembrar de coisas, eu vou repensando, eu vou tentando observar essa realidade de outro jeito, eu vou organizando as coisas conforme eu estou pensando nelas, tá? Ou seja, eu lidar com o meu inconsciente, com as minhas memórias, no pranayama, na respiração, isso é parte do processo. Na meditação, essas mesmas coisas acontecem em maior ou menor intensidade, porém elas acontecem quando você chega no estado de parar a mente. Isso acontece repentinamente, tá? Não é um processo consciente, reflexivo, igual no pranayama. É pum, foi, aconteceu. De repente, termina seu exercício ali de 5 minutos, você não sabe direito o que aconteceu, mas essas coisas estão resolvidas. É assim, tá? E aí você tem um estado de foco, um estado de felicidade, de benevolência, você se sente feliz, alegre, nada te abala, suas emoções estão estáveis, os problemas da vida não parecem mais tão grandes quanto eram, tudo está no seu devido lugar, e isso é expansão de consciência, tá bom? Então esse é o efeito do samyama, ele te leva à meta do yoga, a esse estado de consciência expandida. O que há de comum entre as duas técnicas? Exatamente esse processo de lidar com o seu inconsciente, tá? Isso acontece nos dois treinamentos. Já dei a diferença entre eles. Um faz parte do processo, no caso da respiração. Na meditação, é fruto, é um resultado final do exercício bem feito e você chegou no estado de meditação, no estado profundo de meditação, que é o dhyana ou o samadhi, ok? E como que você faz meditação? Não tem muito o que falar. Você senta, você relaxa o corpo, você descontrai, você localiza a consciência no ponto anterior das sobrancelhas e você se concentra em uma só coisa. Concentra tanto que a sua mente para. É só isso. Como fazer meditação é só isso. Mas isso não é fácil. É simples, mas não é fácil. E aí que entra um ponto de convergência muito forte entre essas duas coisas, meditação e respiração. O treino de pranayama, exatamente por ter um efeito cerebral muito semelhante ao de meditação, o treino de pranayama, ele prepara a sua mente para meditar de forma mais fácil e mais eficiente. Então, se você treina pranayama num nível avançado, num nível intenso, você está internamente, você está vivenciando um processo muito parecido com o que você vai vivenciar quando entrar em meditação. Então, se a pessoa treina bastante pranayama, quando ela vai meditar, a coisa acontece muito mais fácil. Porém, chegar no estado de consciência expandida, de dhyana, de samadhi, isso vai ser... Não que seja impossível chegar lá só fazendo pranayama, tá? Não é que seja impossível, mas é muito mais viável você fazer isso treinando meditação, que é um treino parado, estático, imóvel. Quando você vai fazer pranayama, você está contando o ritmo, às vezes você vai estar trocando narina, você vai estar mexendo a cabeça. Então, tudo isso, esses movimentos físicos, essa concentração no tempo, tudo isso faz com que a respiração te disperse um pouco mais. Então, a meditação ela vai ser mais eficiente para te levar a esse estado de consciência expandida. Mas o pranayama, ele te ajuda a fazer uma meditação de forma mais eficiente e mais confortável, tá? Espero ter conseguido clarear e não dificultar mais as coisas, mas essa explicação pedia um vídeo maior mesmo, não dá para explicar num vídeo de 3 minutos. Depois eu tento fazer um vídeo rapidinho explicando isso aqui de forma bastante resumida, mas eu queria dar essa explicação completa antes. Para você ter uma ideia de como uma coisa ajuda a outra, lá na comunidade Sata, como que eu faço? Para o aluno iniciante, eu falo para ele focar em asana, que são as técnicas corporais. Ganhar força, ganhar flexibilidade, ganhar conforto para sentar de pernas cruzadas. O aluno que está num nível mais intermediário,
eu falo para ele focar muito em pranayama, ficar muito bom nisso, porque já vai acontecendo um efeito interno que está predispondo ele ao estado de consciência expandida. E o aluno avançado, aí sim eu falo para ele mandar ver, fazer muito exercício de meditação, tá? Essa sequência, ela tende a tornar a jornada mais fácil, mais prazerosa e você vai ter melhores resultados com menos esforço, com menos frustração. Tem outros caminhos? Tem outros caminhos. Esse é o que eu vejo como sendo o mais eficiente e mais seguro. Por curiosidade, o que eu ensino? O que eu aprendi? Swastika Yoga. Só organizei isso de uma forma online, onde eu consigo torná-la acessível a mais pessoas, tá? Se você quiser conhecer a comunidade Sattva, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É isso. Se tiver ficado alguma dúvida ainda, se eu não conseguir clarear 100% as diferenças e pontos de conexão entre essas duas técnicas, deixa a sua dúvida aqui no comentário. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê numa próxima.